Eu tenho 3 questionamentos que eu gostaria de fazer à Águas do Rio, que são demandas que chegam para a gente e que nós, como representantes do povo, temos que fazer essas perguntas e não existe outra oportunidade tão boa quanto essa. Nós temos uma vila em Cantagalo que chama Vila de Campo Alegre. A Vila de Campo Alegre não é assistida pela Águas do Rio, porque não tem tratamento de água, lá tem um poço artesiano feito pelo município. E há mais ou menos uns 30 dias, todos os moradores de Campo Alegre receberam uma conta da Água do Rio. Ou seja, não tem hidrômetro para leitura, não tem o CPF dos moradores e receberam as contas da Água do Rio. Eu gostaria de saber de vocês da onde foi tirado a possibilidade de cobrar uma água do povo de Campo Alegre sem sequer medir a quantidade que cada morador daquele local consumiu. Eu vou fazer as 3 perguntas e depois eu aguardo a resposta. A segunda pergunta é com relação aos termos de ocorrências emitidos pela Águas do Rio. Todo mundo sabe que os hidrômetros da maioria da população, não só de Cantagalo, mas de outros municípios, não se colocam cadeado nos hidrômetros. Até porque a própria Águas do Rio tem que ir lá medir, tem que ir lá anotar. E muitas das vezes esse hidrômetro fica à mercê de vândalos. As pessoas podem ir lá, tirar o lacre, e os moradores estão sofrendo com as penalidades, porque a cada termo de ocorrência que tem daquela, você pode recorrer a Águas do Rio e sempre é indeferido o recurso das pessoas e acaba criando uma multa de R$400, parece, para cada termo de ocorrência desse. Ou seja, a Águas do Rio fica mais rica R$400, estou dizendo que a Águas do Rio fica mais rica R$400 e o usuário menos rico R$400. Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta: se existe por parte da Águas do Rio uma intenção ou um projeto para que a água de Cantagalo não venha mais lá de Monerá. Se existe um processo. Hoje a nossa água vem lá de Monerá. Se cair um cachorro morto lá dentro da água de Monerá, nós vamos ter também um problema aqui, como o Cordeiro também terá. Nós temos aqui o Rio Negro, que passa em 2 barras e passa dentro da nossa cidade. Nós sempre tivemos aqui em Cantagalo, no passado, a água do Cambucá, que é uma água que nascia aqui próximo à Batalha, e ela sustentava toda a nossa cidade. Infelizmente, a gente sabe que os recursos hídricos estão diminuindo em função do desmatamento. Só que nós temos também o problema do Rio Negro, que poderia trazer, se tivesse investimento, trazer águas para nós aqui, independente de Monerá. A gente não está questionando que não está chegando a água, não é isso. Nós estamos questionando o seguinte: existe possibilidade de fazer um investimento para que nós tenhamos a nossa própria água? Cantagalo tem a sua própria água? É isso que a gente queria saber. Tá? Eu vou sentar lá, a senhoria pode me responder. Obrigado, vereador, pelas perguntas. Vários consumidores do município de São Sebastião do Alto me procuraram reclamando de que eles têm um débito com Águas do Rio e procuram o escritório, faz sua negociação e após ter firmado afirmar sua negociação com Águas do Rio, aquela cobrança não vem embutido na próxima fatura. Ele paga a primeira parcela e a Águas do Rio não inclui aquele valor do parcelamento junto com a fatura atual. E nesse caso, vem gerando corte de alguns consumidores, porque não vem a cobrança do acordo firmado entre o consumidor e a Águas do Rio. Aí, eu estou até com a conta aqui de um usuário da Água do Rio, teve um corte, um valor cobrado de R$ 1.264,92, corte de registro, e outro corte de cavalete de R$ 137,33, e mais um corte de cavalete de
R$ 137,33. Eu gostaria, né, que o representante Pedro pudesse tirar essa dúvida para eu poder estar levando, dando uma explicação a esse consumidor. E essa, o Pedro acabou de falar agora há pouco, é muito importante esse diálogo, fazer um evento junto com a comunidade para beneficiar essas pessoas que necessitam desse baixa renda para ajudar essas pessoas. Eu estou à disposição de São Sebastião do Alto para colaborar com a Água do Rio e resolver e melhorar a vida dos moradores de São Sebastião do Alto. Eu vejo também que não devem ser diferentes nos outros municípios, como a Águas do Rio presta seu serviço. É o que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador, O quê, também? foi a reclamação de Cordeiro, que esse prazo vem importando, e por que isso está acontecendo. E eles já explicaram para a gente que isso é uma coisa que naturalmente, gradualmente, a água do Rio vai fazer. Esse prazo você não fica pagando conta daqui a 2 meses de volta. Uma outra questão importante que a gente teve lá também, que foi a questão da entrega da água. E isso, tanto eu quanto o vereador André Mion, a gente teve. E aí vou explicar essa questão da entrega da água, é o seguinte: a água com turbidez, com aquela ferrugem, né, no fundo das caixas d'água, e esse tipo de problema. Tanto eu quanto o vereador André Mion tivemos acesso a um laudo de vários pontos de coleta, e esse laudo todo a água própria para consumo. Então, na verdade, a gente diz a questão do aspecto, né? E aí, Gabriela, né? A Gabriela, que é da parte operacional, explicou para a gente que eles estão implementando em Cordeiro algumas mudanças, já trazendo mais alguns pontos de expurgo e de purga lá para melhorar esse procedimento, até que se troque todo o material dos barbarais e dos tubos, que são de ferro, para materiais que não provoquem esse tipo de situação. E aí vem a minha pergunta agora. A pergunta é a seguinte: Cordeiro é um município que, como a CUC também tem lá o bairro da Glória, lá que tem a cobrança atrás do esgoto, Cordeiro também tem no bairro Rodolfo. E tem em alguns locais estão acontecendo de novas instalações que não são no bairro Rodolfo Gonçalves, estarem vindo com a cobrança da tarifa de esgoto. Então, assim, eu queria que ele explicasse isso para a gente ter essa resposta para dar. Teve um comerciante que procurou a gente e disse isso: o comerciante é do centro. Isso, e a gente, assim, queria explicar porque aconteceu e a gente às vezes tem que dar uma resposta imediata e não tem. Então eu queria saber, justamente essa é a questão. Tá bom? Obrigado, presidente, obrigado a todos aí também. Tiago, obrigado. Como você fez um super resumo da reclamação dessa semana. A pessoa tem que pagar. E a gente tem um questionamento, porque a gente vive numa região, todos aqui, em que a população é muito humilde. E às vezes não tem condições de pagar esses valores quando acontece, como o vereador Sérgio colocou, às vezes um rompimento feito por vândalos. A pessoa não tem culpa. E um outro questionamento que a gente recebe muito também é o valor para poder se instalar um hidrômetro, que chega à casa dos R$ 1.400. É mais que um salário mínimo. E um material que custa na casa de construção R$ 140 em média. Então, eu sei que é uma empresa visa lucro, mas a gente tem que olhar com um carinho maior para o interior, porque são pessoas muito humildes que às vezes não chega nem um salário de ganho. Então, queria, se o senhor puder, explicar isso para ele, por favor. Perfeito, vereador. Nós somos privados, mas nós somos privado público. É uma coisa, é um serviço. Porque, do mesmo jeito que nessa comparação da venda do celular do preço de água, né? Que o meu produto fica mais caro na medida do que o volume dele aumenta, eu não tenho liberdade para definir preços e taxas. Tudo meu, quem define, qualquer centavo do que eu cobro, quem define é a agência reguladora, a partir do que está no contrato. Então, a gente é amarrado, na estrutura tarifária toda amarrada pela agência reguladora, que fixa ali anualmente, ela revisa a tabela e fixa aqueles valores que a gente aplica.
Mas em relação à população carente, o senhor tem razão. A realidade do interior é uma realidade diferente mesmo. E é por isso que a gente busca tanto e pede tanto essa ajuda na questão da tarefa social. Porque uma coisa, por exemplo, o tempo da ligação de drone. Eu posso não conseguir reduzir o valor, mas eu consigo parcelar essa perda de vista. Então, eu diluindo isso, quase como uma conta de celular, que fica tipo 5 minutos na conta mensal, a gente consegue fazer isso. Até para a gente aliviar o bolso do consumidor, porque é isso, a gente tem uma preocupação grande de dar acesso ao nosso serviço que é público. Então, a gente consegue parcelar isso, perder de vista. Isso já é uma coisa que é natural, não é que precisa fazer com grande excepcionalidade. E a gente consegue enquadrar aquele usuário que consegue parar na rede social, é dever nosso e isso volto a dizer. É uma preocupação nossa de ampliar essa base cada vez mais. Com a palavra, vereador. Eu queria perguntar a respeito disso, um minutinho só. Só um minutinho, vereador dele. Só porque tem a ver com esse assunto. A taxa reguladora, a agência reguladora e tal, ela é padrão, onde você opera igual, toda a região, ela é padrão. Perfeito, e aí, perfeito, ele é uma regra padrão. A distinção que o meu contrato faz hoje em relação ao interior é que a tarifa interior é mais barata que a tarifa da capital, mas em relação às outras taxas... As tarifas são diferentes, as taxas são as mesmas, isso eu queria saber. E a pessoa está no cadastro social, ela tem diferencial nessa relação do drone também, ela postou no cadastro ou não? Não, mas a gente parcela isso só para perder. Consegue parcelar, mas não consegue diferenciar. Não, mas eu consigo fazer eu cálculo pequenininho para colocar. Obrigado, tá, obrigado. Boa noite a todos, boa noite, presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento a todos. Eu já até fiz essas perguntas ao Pedro, a Gabriela, mas aqui é bom que fica registrado. A gente caminhou junto aí, eu, Pedro, a vereadora Lívia, o vereador Columba, tem acho que 9 meses, chegando a um ano, né? E hoje a gente é muito cobrado sobre a Vila Omerecá, porque lá o pessoal compra um lote de 12 por 20 e é construído uma fossa e um poço. Lá não tem água. Tem alguma previsão, algum projeto da água do rio para estar colocando água na Vila Omerecá? Me lembra se eu não estou, minha memória não me falha. O Omerecá segue sendo zona rural, certo? Isso. Nosso contrato, eu atendo área urbana, eu nem posso entrar na área rural. Isso é um aspecto. No aspecto técnico, a gente ali, acho que do último ponto de água, a gente chega e fica 4 quilômetros, eu acho, do primeiro ponto de Omerecá. Do ponto de vista técnico também, a gente ainda não conseguiu desenvolver uma solução para chegar até lá, que é muito distante. A próxima pergunta é sobre aquela rua de chão que liga ali Floresta e RJ 160, que também a gente pediu uma extensão de rede. E também se tem alguma solução para o bairro Novo Horizonte, porque lá também só tem um poço e tem faltado muita água. Lá é administrado pela prefeitura. Se a água do rio tem algum projeto para lá. Vamos lá. Nesse outro caso é a mesma situação, tá? No caso dessa rua de chão, quando a gente esteve lá, acho que na saída, depois de Floresta, a gente esteve lá. É a mesma situação, aí mais técnico até do que zoneamento. Eu não me recordo se dá urbano ou rural. Eu tenho um problema de zoneamento e do ponto de vista técnico, eu prefiro produtivo. A gente tem dificuldade de colocar água também, dado o número de casos. Se fosse uma população maior, é o tamanho do busto e o tamanho do banheiro. Ali, tecnicamente, é difícil de colocar. Do ponto de vista do bairro, eu sei que tem dificuldade de água de abastecimento, até que a prefeitura tem pegado alguns pipas d'água conosco, até para a gente abastecer. Porque, assim, eles têm o pipa da prefeitura, eles têm pedido para a gente mandar ajudas com água para abastecer lá. A gente pode analisar de fazer o abastecimento ali, não tem problema. Do mesmo jeito que a gente foi nos outros locais, a gente pode ver como é que a gente pode fazer o abastecimento lá. Poder marcar o visito com a Gabriela para dar um pulo lá. Fazer mais 2 perguntas só. Eu tive com eu e o vereador Zé da Outra, a gente recebeu aí uma demanda de moradores aqui da chácara do Pombal, só para ficar registrado aqui, uma extensão de rede, que é aqui, na entrada do bairro São José, à esquerda. E o Edivaldo ficou de estar atendendo lá. O senhor sabe se tem alguma previsão, se vai dar certo?
A gente, sim, vereador, a gente está com todo o material para fazer já. Então a gente já pode passar isso para os moradores. Pode passar. Então tá bom. E sobre a Praça da Floresta, o Edivaldo esteve lá com a gente, comigo, mostrando aquela caixa que estava lá parada e vocês vão utilizar agora. Ele ficou também de estar cedendo a água para molhar a praça. Porque a prefeitura molha com um caminhão-pipa, né? E em vez de ajudar, acaba com a praça. É uma briga do vereador Tadeu também que está ali, já vem cobrando isso há bastante tempo. Então, se isso vai realmente ser feito pela água do rio. Que é uma sobra, né? Lá a sobra da água não é água tratada, não. Aqui sobra bruta. É aquela água que se a gente drenagem que é água bruta. Ali não é nem que ceder, porque a água, aqui água bruta que não é tratada, aí a questão a gente pode avaliar, então justamente fazer alguma parceria com a prefeitura para a gente fazer para a gente fazer lateral. Porque aí ali não é água tratada, é água bruta, né? Que sobra da captação que acaba sendo canalizada ali por inércia, mas aí podemos avaliar para fazer. Então tá bom. O que o Edivaldo tinha prometido em fazer para estar molhando a praça. É isso, que a água ali é água bruta, só para deixar claro, não é água tratada, é água bruta. Então, obrigado. Só isso. Uma palavra